Como tudo começou a partir do nada? Essa pergunta não é apenas sobre ciência, é um mistério filosófico profundo que nos faz refletir sobre a própria natureza da existência e como o universo veio a ser. A ideia de criação a partir do nada desafia o que sabemos sobre o mundo. Ela nos convida a considerar o momento em que o universo apareceu, trazendo consigo as partículas que formariam tudo o que vemos ao nosso redor. Essa pergunta vai além da investigação científica, tocando no que significa existir, o que é o nada e como o universo poderia surgir dele. Os cientistas usam matemática e experimentos para tentar responder a essas grandes questões. Mas, por trás de suas pesquisas, existe uma pergunta mais profunda: o que significa algo surgir do nada? Como as leis da física podem explicar o surgimento do universo a partir de um estado onde não havia espaço, nem tempo, nem matéria? A física de partículas é um ramo da ciência que se aprofunda no mundo do muito pequeno, explorando as partículas fundamentais que compõem o universo e as forças com as quais elas interagem. Ao contrário dos objetos familiares do nosso cotidiano, que são regidos pela física clássica, o reino subatômico opera sob as regras da mecânica quântica, revelando um mundo que é ao mesmo tempo fascinante e contraintuitivo. No coração da física de partículas está a busca para entender do que o universo é feito e como ele funciona no nível mais básico. Os cientistas desse campo estudam partículas como quarks, elétrons e neutrinos, que são os blocos de construção dos átomos, que por sua vez são os blocos de construção da matéria. Essas partículas são incrivelmente pequenas, tanto que suas propriedades e comportamentos desafiam nossa compreensão convencional de espaço e tempo. Um dos maiores avanços na física de partículas foi o desenvolvimento do modelo padrão, uma teoria que descreve as forças fundamentais, exceto a gravidade, e as partículas que constituem o universo. Segundo o modelo padrão, existem 4 forças fundamentais, e a força eletromagnética, que causa efeitos elétricos e magnéticos, a força nuclear fraca, que desempenha um papel no decaimento radioativo, a força nuclear forte, que mantém os quarks unidos no núcleo de um átomo, e a gravidade, que ainda não foi totalmente explicada por este modelo, mas se sabe que governa a atração entre massas. O modelo padrão tem sido incrivelmente bem-sucedido em prever e explicar o comportamento das partículas em incontáveis experimentos, mas não é a palavra final. Os cientistas ainda buscam uma teoria mais completa que possa incluir a gravidade e explicar os mistérios da matéria escura e da energia escura, que compõem a maior parte da massa e energia do universo, mas permanecem elusivas à detecção direta. A pesquisa em física de partículas exige tecnologia extremamente sofisticada, como aceleradores e detectores de partículas. Essas máquinas aceleram partículas a quase a velocidade da luz e depois as colidem, permitindo que os pesquisadores observem as interações resultantes e as partículas que são produzidas. O Grande Colisor de Hadrons, LHC, localizado perto de Genebra, Suíça, é um dos aceleradores de partículas mais poderosos do mundo. Foi lá que o bóson de Higgs, uma partícula prevista pelo modelo padrão que confere massa a outras partículas, foi descoberto em 2012. Essa descoberta foi um passo monumental, preenchendo uma lacuna crucial em nossa compreensão da física de partículas. Apesar de suas complexidades, o campo da física de partículas é movido por uma pergunta simples e profunda: e do que o universo é feito? A busca por uma resposta tem levado a descobertas e tecnologias revolucionárias, incluindo a World Wide Web, que foi desenvolvida inicialmente no CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, para facilitar o compartilhamento de informações entre cientistas. À medida que nos aprofundamos nos mistérios do universo, a intrigante interseção entre cosmologia e física de partículas torna-se cada vez mais evidente, tecendo uma complexa tapeçaria que abrange a vastidão do espaço e as minúcias das partículas subatômicas. A cosmologia, o estudo das origens, estrutura e evolução do universo, encontra um parceiro surpreendente na física de partículas, que foca nos constituintes fundamentais da matéria e nas forças que regem suas interações. Essa sinergia abre novos caminhos para compreender não apenas do que o universo é feito, mas também como ele começou e evoluiu ao longo de bilhões de anos. No centro dessa interseção está a teoria do Big Bang, uma pedra angular da cosmologia que postula que o universo começou de um estado incrivelmente quente e denso há aproximadamente 13,8 bilhões de anos e vem se expandindo desde então.
A física de partículas aprimora nossa compreensão desse momento primordial ao examinar o comportamento das partículas em energias extremamente altas, semelhantes àquelas que existiam apenas frações de segundo após o Big Bang. Por exemplo, as condições do universo primitivo são recriadas em escala reduzida dentro dos colossais aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, permitindo que os cientistas estudem reações que ocorreram nos primeiros momentos do universo. Um dos aspectos mais fascinantes dessa interseção é a exploração da matéria escura e da energia escura, componentes misteriosos que juntos compõem cerca de 95% da massa e energia total do universo. Enquanto se acredita que a matéria escura seja composta de partículas que não absorvem, refletem ou emitem luz, tornando-as invisíveis e detectáveis apenas por seus efeitos gravitacionais, a energia escura é considerada responsável pela aceleração da expansão do universo. Físicos de partículas estão em busca de partículas que possam constituir a matéria escura, usando detectores subterrâneos e observatórios espaciais para procurar sinais dessas partículas elusivas, enquanto os cosmólogos incorporam essas descobertas em seus modelos da estrutura e dinâmica do universo. Além disso, o estudo da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um resquício do Big Bang, oferece um exemplo convincente de como a cosmologia e a física de partículas se cruzam. Essa radiação fornece uma instantânea do universo quando ele tinha apenas 380 mil anos, antes da formação de estrelas e galáxias. Ao analisar suas variações sutis de temperatura, os cientistas obtêm insights sobre a distribuição da matéria e a natureza das condições iniciais do universo, informando teorias tanto na cosmologia quanto na física de partículas sobre as forças fundamentais e partículas presentes na formação do universo. Essa abordagem interdisciplinar não só amplia nossa compreensão do universo, mas também desafia e refina as teorias em ambos os campos. Por exemplo, discrepâncias nas medições da constante de Hubble, que descreve a taxa de expansão do universo, sugerem que pode haver uma nova física em jogo que não é explicada pelo modelo padrão da física de partículas ou pelo modelo Lambda-CDM, o modelo cosmológico predominante. Tais anomalias impulsionam a busca por uma teoria mais unificada que possa reconciliar as leis que governam o cosmos em grandes escalas com aquelas que regem as menores partículas, construindo sobre a exploração de como a cosmologia se intersecta com a física de partículas. É essencial mergulhar nas forças fundamentais da natureza, que são a espinha dorsal tanto do cosmos em grande escala quanto do mundo das partículas subatômicas. Essas forças são como o livro de regras do universo, ditando como tudo, desde galáxias até quarks, interage. Compreender essas forças oferece insights sobre tudo, desde o movimento dos planetas até a estabilidade da própria matéria. Existem 4 forças fundamentais reconhecidas na natureza: e gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca. Cada uma desempenha um papel crucial na estrutura e dinâmica do universo, influenciando interações em diferentes escalas e energias. A gravidade é talvez a força mais familiar. É a força que mantém nossos pés no chão e governa o movimento de planetas, estrelas e galáxias. Apesar de sua presença universal, a gravidade é a mais fraca das 4 forças. No entanto, sua influência se estende por imensas distâncias, mantendo o universo coeso. A força da gravidade entre 2 objetos é determinada por suas massas e pela distância entre eles, como descrito pela lei da gravitação universal de Isaac Newton. A teoria da relatividade geral de Albert Einstein mais tarde refinou nossa compreensão da gravidade, descrevendo-a como a curvatura do espaço-tempo ao redor de massas. O eletromagnetismo é a força responsável por quase todos os fenômenos que encontramos na vida cotidiana acima da escala nuclear. Ele atua entre partículas carregadas, como prótons e elétrons, e é a força por trás da eletricidade, magnetismo e luz. O eletromagnetismo é muito mais forte que a gravidade no nível das partículas e é essencial para a estrutura dos átomos, as ligações químicas entre átomos e a transmissão de sinais dentro de nossos corpos. A força nuclear forte, também conhecida como interação forte, é a mais forte das 4 forças, mas atua em uma faixa muito curta. Ela mantém prótons e nêutrons unidos no núcleo de um átomo. Sem a força forte, os átomos não existiriam em sua forma atual, pois ela supera a repulsão eletromagnética entre os prótons carregados positivamente dentro do núcleo.
Essa força também é responsável por manter os quarks juntos para formar prótons e nêutrons, os componentes dos núcleos atômicos. A força nuclear fraca, ou interação fraca, é responsável pelo decaimento radioativo e por certos tipos de reações nucleares, como as que alimentam o Sol. Ela atua em uma faixa ainda mais curta que a força forte e é crucial em processos que transformam um tipo de partícula subatômica em outra, como a transformação de um nêutron em um próton, elétron e neutrino. Essa força desempenha um papel fundamental nas reações de fusão nuclear que alimentam as estrelas, por extensão, na síntese de elementos em todo o universo. Essas forças fundamentais da natureza são essenciais para as teorias e experimentos que conectam a vastidão da cosmologia com as complexidades da física de partículas. Os cientistas se esforçam para desenvolver uma teoria unificada que possa explicar de maneira coesa as quatro forças dentro de um único quadro, um objetivo que permanece evasivo. A busca por tal teoria, frequentemente chamada de teoria de tudo, continua a impulsionar grande parte da pesquisa em física, prometendo desvendar mais mistérios do universo. Vamos nos aprofundar nas partículas que são consideradas os blocos de construção da própria matéria. Essas partículas formam a base de tudo que é visível e tangível em nosso mundo, desde o ar que respiramos até as estrelas no céu noturno. O modelo padrão da física de partículas fornece uma estrutura que identifica os menores constituintes da matéria, categorizando-os em quarks, leptons e as partículas mediadoras das forças fundamentais. Os quarks são partículas incrivelmente pequenas que se combinam para formar prótons e nêutrons. Os componentes dos núcleos atômicos. Existem 6 tipos, ou assabores, de quarks: up, cima; down, baixo; charme, strange, estranho; top, topo; e bottom, fundo. Os quarks nunca são encontrados isoladamente na natureza devido a um fenômeno conhecido como confinamento de Corp. Eles estão sempre ligados em grupos de 2 ou 3, formando partículas conhecidas como mesons e baryons, respectivamente. Os prótons são formados por 2 quarks up e 1 quark down, enquanto os nêutrons consistem em 2 quarks down e 1 quark up. As propriedades e interações dos quarks são determinadas pela força nuclear forte, a mais poderosa das 4 forças fundamentais, que os mantém presos juntos dentro do núcleo. Os leptons são outra categoria de partículas fundamentais, sendo o elétron o membro mais conhecido. Assim como os quarks, há 6 sabores de leptons: o elétron, o muon, o tau e seus correspondentes neutrinos, neutrino do elétron, neutrino do muon e neutrino do tau. Ao contrário dos quarks, os leptons não experimentam a força nuclear forte. Os elétrons orbitam o núcleo de um átomo, desempenhando um papel crucial nas reações químicas e na condutividade elétrica. Os neutrinos são partículas elusivas que quase não interagem com a matéria, tornando-os incrivelmente difíceis de detectar, apesar de serem produzidos em grandes quantidades pelo Sol e por outros processos nucleares. Além dos quarks e leptons, o modelo padrão inclui as partículas mediadoras de forças, conhecidas como bósons, que mediam as 4 forças fundamentais. Os fótons carregam a força eletromagnética, os gluons mediam a força forte, os bósons W e Z são responsáveis pela força fraca, e o recentemente confirmado bóson de Higgs está associado ao mecanismo que dá massa às outras partículas. O Big Bang e os primórdios do universo. À medida que continuamos nossa jornada, entramos no reino da teoria do Big Bang, um conceito fundamental que fornece uma explicação convincente para a origem do universo. Essa teoria é uma pedra angular da cosmologia moderna e oferece uma janela para os primeiros momentos do universo, sugerindo que tudo o que observamos hoje, das menores partículas às maiores galáxias, originou-se de um ponto singular, incrivelmente denso e quente, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. A teoria do Big Bang propõe que o universo estava, inicialmente, em um estado extremamente quente e denso que se expandiu rapidamente. Essa expansão não é como uma explosão de matéria se movendo para preencher um espaço vazio, mas sim a expansão do próprio espaço. Imagine um balão com pontos nele representando galáxias. À medida que o balão infla, os pontos se afastam uns dos outros, ilustrando como as galáxias se afastam à medida que o universo se expande. As evidências que apoiam a teoria do Big Bang são variadas e convincentes.
Um dos principais indícios é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, um brilho tênue que permeia o universo, descoberto acidentalmente por Arno Penzias e Robert Wilson em 1965. Essa radiação é o eco do Big Bang, esticado para frequências de micro-ondas pela expansão do universo. Observações da CMB fornecem uma imagem do universo infantil, permitindo que os cientistas obtenham insights sobre suas condições iniciais e composição. Outra pedra angular das evidências vem da observação do desvio para o vermelho das galáxias, indicando que o universo ainda está se expandindo. Esse desvio para o vermelho ocorre porque a luz das galáxias distantes é esticada para comprimentos de onda mais longos e avermelhados à medida que o espaço entre nós e essas galáxias se expande. Edwin Hubble foi o primeiro a observar esse fenômeno em 1929, fornecendo evidências diretas de que o universo não é estático, mas dinâmico e em constante expansão. Além disso, a teoria do Big Bang explica as abundâncias relativas dos elementos mais leves no universo, hidrogênio, hélio e lítio, observados hoje. Esses elementos foram formados nos primeiros minutos após o Big Bang em um processo conhecido como nucleossíntese, e suas proporções estão de acordo com as previsões feitas pela teoria. Apesar de sua ampla aceitação e das fortes evidências que a sustentam, a teoria do Big Bang não está isenta de perguntas sem resposta e mistérios, como a natureza da matéria escura e da energia escura, que dominam o conteúdo de massa e energia do universo, mas permanecem elusivas. Além disso, a teoria não explica o que precedeu o Big Bang ou a causa subjacente da expansão inicial, deixando espaço para mais exploração teórica e observacional. A teoria do Big Bang revolucionou nossa compreensão das origens, da estrutura e da evolução do universo. Ela pinta um quadro de um universo dinâmico, nascido de um estado singular de densidade e calor inimagináveis, que evoluiu ao longo de bilhões de anos até o cosmos complexo que observamos hoje. Imediatamente após o Big Bang, o universo era um mar quente e denso de energia. As condições eram tão extremas que a matéria como a entendemos átomos, moléculas e seus constituintes ainda não podia existir. Em vez disso, o universo estava cheio de um plasma de quarks e gluons, um estado no qual quarks, os blocos de construção de prótons e nêutrons, e gluons, as partículas responsáveis pela força forte que mantém os quarks unidos, moviam-se livremente em um ambiente ultradenso e quente. Essa fase é comparável a uma sopa dos ingredientes mais fundamentais do universo, fervendo no rescaldo de seu nascimento explosivo. À medida que o universo se expandia, começou a esfriar. Dentro dos primeiros microsegundos, esfriou o suficiente para que os quarks começassem a se unir, formando prótons e nêutrons, os núcleos dos futuros átomos. Esse período, conhecido como época hadrônica, marcou o primeiro passo do universo em direção à formação da matéria como a reconhecemos. Um resfriamento adicional permitiu que prótons e nêutrons começassem a formar os primeiros núcleos do universo durante a fase de nucleossíntese, alguns minutos após o Big Bang. Principalmente, esses eram os núcleos mais simples, hidrogênio, que é um único próton, deutério, um isótopo estável do hidrogênio com um nêutron, hélio e pequenas quantidades de lítio. As proporções precisas desses elementos leves, previstas pela teoria da nucleossíntese do Big Bang, correspondem estreitamente ao que observamos no universo hoje, fornecendo forte suporte ao modelo do Big Bang. No entanto, o universo ainda estava quente demais para que os elétrons se ligassem a esses núcleos para formar átomos neutros. Só cerca de 380 mil anos após o Big Bang, durante um período conhecido como recombinação, o universo esfriou o suficiente para que os elétrons se combinassem com os núcleos, criando os primeiros átomos neutros. Esse evento mudou dramaticamente a estrutura do universo, permitindo que a luz viajasse livremente pelo espaço pela primeira vez, levando à liberação da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, uma imagem do universo infantil que fornece evidências cruciais para o Big Bang. A formação de átomos neutros sinalizou a transição do universo de um estado de plasma para um estado capaz de sustentar estrelas, galáxias e planetas. À medida que a gravidade começou a atrair matéria, isso levou à formação de nuvens de gás, que se tornaram os berçários das primeiras estrelas. Essas estrelas iniciais sintetizaram elementos mais pesados em seus núcleos, contribuindo para a rica diversidade química que observamos no universo hoje.
As evidências que sustentam a teoria do Big Bang não apenas corroboram a ideia de que o universo se originou de um estado singular, extremamente denso e quente, mas também oferecem insights sobre a dinâmica do cosmos ao longo de bilhões de anos. Essas evidências são vitais tanto para a comunidade científica quanto para o público em geral, fornecendo uma narrativa coerente da evolução cósmica baseada em observação e análise. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, é uma evidência monumental do Big Bang. Descoberta em 1965 por Arno Penzias e Robert Wilson, a CMB é um brilho tênue de luz que preenche o universo, um remanescente logo após o Big Bang. Essa radiação é o resquício da infância do universo, resfriada para frequências de micro-ondas pela expansão do universo ao longo de bilhões de anos. Medições da CMB por satélites como o COBE, VAP e Planck forneceram uma imagem detalhada do universo primitivo, mostrando pequenas flutuações de temperatura correspondentes a regiões de densidades ligeiramente diferentes. Essas flutuações foram as sementes de todas as futuras estruturas, as galáxias, estrelas e planetas que preenchem o universo hoje. A própria expansão do universo serve como evidência direta do Big Bang. Na década de 1920, Edwin Hubble fez a descoberta revolucionária de que as galáxias estão se afastando de nós em todas as direções, com sua velocidade proporcional à distância que estão de nós. Essa observação, conhecida como a Lei de Hubble, sugere que o universo está se expandindo uniformemente, o que implica que ele já foi muito menor, mais quente e mais denso, conforme previsto pela teoria do Big Bang. A expansão do universo é um testemunho dinâmico de sua origem explosiva. A abundância de elementos leves fornece outra peça-chave de evidência. A teoria do Big Bang prevê a produção de hidrogênio, hélio e traços de lítio durante os primeiros minutos após o Big Bang em um processo conhecido como nucleossíntese primordial. As observações das quantidades relativas desses elementos no universo correspondem de perto às previsões feitas pelo modelo do Big Bang, apoiando a teoria de que o universo estava em um estado quente e denso, propício à formação desses elementos. A estrutura em grande escala do universo, observada por meio da distribuição de galáxias e aglomerados de galáxias, também apoia a teoria do Big Bang. As galáxias não estão distribuídas aleatoriamente pelo universo, mas formam uma vasta teia de filamentos e vazios. Essa estrutura é consistente com o crescimento gravitacional das flutuações de densidade iniciais no universo primitivo, conforme previsto pela teoria do Big Bang. Flutuações quânticas e criação de partículas. Continuando nossa jornada, mergulhamos no conceito de flutuações quânticas, um fenômeno profundamente enraizado no reino quântico que desempenha um papel crucial na estrutura do cosmos. As flutuações quânticas são mudanças temporárias na quantidade de energia em um ponto no espaço, conforme ditado pelo princípio da incerteza de Werner Heisenberg, que afirma que certos pares de propriedades físicas, como posição e momento, não podem ser medidos com precisão ao mesmo tempo. Esse princípio é um dos pilares da mecânica quântica e introduz o conceito de incerteza inerente ao nível quântico. No vácuo do espaço, o que poderíamos pensar como vazio, flutuações quânticas ocorrem espontaneamente, com partículas e antipartículas surgindo e desaparecendo. Essas partículas, conhecidas como partículas virtuais, existem por um período incrivelmente curto antes de se aniquilarem. Apesar de sua natureza transitória, elas têm efeitos reais e podem influenciar o comportamento de outras partículas. Por exemplo, acredita-se que as flutuações quânticas sejam responsáveis por pequenos deslocamentos nos níveis de energia dos elétrons nos átomos, um efeito observado e verificado por meio de experimentos. As flutuações quânticas não são apenas um aspecto curioso da mecânica quântica, acredita-se que elas desempenharam um papel crucial na formação do universo como conhecemos. Durante o período de inflação cósmica, uma breve fase de expansão rápida que ocorreu uma fração de segundo após o Big Bang, essas flutuações quânticas foram esticadas para escalas macroscópicas. Esse processo ampliou as pequenas flutuações na densidade do universo, levando às estruturas em grande escala que observamos hoje, como galáxias e aglomerados de galáxias. Os padrões impressos na radiação cósmica de fundo em micro-ondas são um resultado direto dessas flutuações quânticas, oferecendo um vislumbre das origens quânticas do universo. No cerne das flutuações quânticas está o princípio da incerteza de Heisenberg.
que postula que certos pares de propriedades físicas, como posição e momento, não podem ser conhecidos com precisão ao mesmo tempo. Esse princípio sugere que até mesmo o que consideramos um vácuo não é verdadeiramente vazio, mas está repleto de partículas virtuais surgindo e desaparecendo. Essas partículas são chamadas de virtuais porque não podem ser observadas diretamente, elas existem temporariamente, pegando energia emprestada do vácuo para aparecer por um breve momento antes de se aniquilarem e devolverem a energia emprestada. No entanto, sob certas condições, as flutuações quânticas podem levar à criação de partículas reais. Um exemplo disso ocorre próximo ao horizonte de eventos de um buraco negro, um fenômeno conhecido como radiação de Hawking. Stephen Hawking propôs que flutuações quânticas na borda de um buraco negro poderiam resultar na criação de pares partícula-antipartícula, com uma partícula caindo no buraco negro e a outra escapando para o espaço. Esse processo efetivamente leva à criação de partículas reais a partir do vácuo, com o buraco negro perdendo massa ao longo do tempo como resultado dessa radiação. Outro contexto em que as flutuações quânticas levam à criação de partículas é durante o período de inflação cósmica, uma teoria que sugere que o universo passou por uma rápida expansão logo após o Big Bang. Durante a inflação, as flutuações quânticas foram esticadas para escalas macroscópicas, ampliando seus efeitos. Essas flutuações na densidade do universo primitivo serviram como as sementes para a formação de todas as estruturas em grande escala que observamos hoje, como galáxias e aglomerados de galáxias. A amplificação das flutuações quânticas durante a inflação implica que as partículas virtuais poderiam a congelar em partículas reais, contribuindo para o conteúdo material do universo. Esse processo de criação de partículas a partir de flutuações quânticas ressalta a interconexão entre a mecânica quântica e a cosmologia, revelando os fundamentos quânticos da evolução cósmica. Ele ilustra como o universo em suas maiores escalas é influenciado por fenômenos que ocorrem nas menores escalas, borrando as linhas entre o vazio e o tangível, entre o nada e a existência. Mergulhando mais fundo no reino quântico, o papel da energia na formação de partículas é um aspecto crucial que faz a ponte entre a natureza efêmera das flutuações quânticas e a realidade tangível do universo. A energia desempenha um papel fundamental no nascimento das partículas, atuando como catalisador que transforma o potencial das flutuações quânticas nos constituintes materiais do cosmos. Esse processo está enraizado em uma das equações mais famosas da física, I igual mc sobrescrito 2, proposta por Albert Einstein, que postula que energia, I, e massa, m, são intercambiáveis, com a c sendo a velocidade da luz. Esse princípio fundamental destaca a profunda conexão entre energia e a criação de partículas, ilustrando como flutuações no vácuo quântico podem dar origem à matéria. No vácuo do espaço, o que parece vazio é, na verdade, um caldeirão fervente de energia devido às flutuações quânticas. Essas flutuações representam mudanças temporárias na quantidade de energia em um ponto no espaço, permitindo a criação de pares partícula-antipartícula. Embora esses pares tipicamente se aniquilem quase instantaneamente, devolvendo a energia emprestada ao vácuo, sob certas condições, eles podem se tornar partículas reais. A conversão de energia em partículas é um pilar da nossa compreensão do universo primitivo e dos processos que o preencheram com matéria. Por exemplo, nas condições de energia incrivelmente altas que se seguiram ao Big Bang, o universo era uma sopa quente e densa de energia. À medida que o universo se expandiu e resfriou, parte dessa energia condensou-se em partículas, seguindo os princípios estabelecidos pela equação de Einstein. O universo primitivo passou por várias fases, incluindo a época eletrofraca e a época dos quarks, durante as quais as forças fundamentais da natureza se separaram e os blocos fundamentais da matéria se formaram e se uniram para criar os prótons e nêutrons que compõem os núcleos atômicos hoje. A energia não apenas facilita a criação de partículas, mas também influencia suas interações e as estruturas que elas formam. Por exemplo, a energia liberada durante os processos de fusão nuclear nos corações das estrelas é responsável por sintetizar os elementos mais pesados essenciais para a vida, desde o carbono até o ferro. Esse poder transformador da energia, desde o acendimento das estrelas até a forja de elementos, destaca seu papel fundamental na formação do cosmos.
Navegando a partir do papel crucial da energia na formação de partículas, nos encontramos à porta de outro conceito fundamental que mencionamos anteriormente, o princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio não é apenas uma curiosidade matemática, é uma janela para a inerente imprecisão do mundo quântico e tem implicações diretas na criação de partículas a partir do que parece ser o vazio. O princípio da incerteza, introduzido por Werner Heisenberg em 1927, afirma que é impossível conhecer simultaneamente a posição exata e o momento exato de uma partícula. Essa incerteza inerente não se deve a imperfeições experimentais, mas é uma propriedade fundamental do universo em nível quântico. O princípio da incerteza está intimamente relacionado à criação de partículas, particularmente no contexto das flutuações quânticas no vácuo do espaço. De acordo com a teoria quântica de campos, o vácuo não está vazio, mas repleto de partículas virtuais que continuamente surgem e desaparecem. Essas partículas são chamadas de virtuais porque existem temporariamente, tomando emprestada energia do vácuo devido às permissões dadas pelo princípio da incerteza. O princípio permite essas flutuações ao permitir uma violação temporária da conservação de energia, com a condição de que a energia emprestada seja devolvida rapidamente, evitando que qualquer violação seja observada diretamente. Esse empréstimo temporário de energia torna possível a formação espontânea de pares de partículas e antipartículas. Embora esses pares geralmente se aniquilem quase imediatamente, devolvendo sua energia emprestada ao vácuo, sua breve existência é uma consequência direta da incerteza inerente às suas posições e momentos. Em certas condições extremas, como perto do horizonte de eventos de um buraco negro ou durante a rápida expansão do universo primitivo, essas partículas virtuais podem se separar e se tornar partículas reais, observáveis. Esse processo de criação de partículas a partir do vácuo, facilitado pelo princípio da incerteza, destaca o papel crucial do princípio na dinâmica do mundo quântico e na estrutura do cosmos. As primeiras partículas e forças. Na fração inicial de segundo após o Big Bang, o universo era quente e denso demais para que quaisquer partículas ou átomos existissem. Ele estava preenchido com um plasma de quarks e gluons, um estado da matéria em que os quarks, partículas fundamentais que mais tarde formariam prótons e nêutrons, não estavam confinados dentro dos núcleos atômicos, mas livres em uma sopa de gluons, partículas que mediam a força forte que mantém os quarks unidos. À medida que o universo se expandia e esfriava, ele atingiu uma temperatura em que os quarks puderam se unir para formar prótons e nêutrons, os blocos de construção dos núcleos atômicos. Essa época, conhecida como época dos hadrons, ocorreu dentro do primeiro microsegundo a um segundo após o Big Bang. A formação de prótons e nêutrons marcou um momento crucial no universo primitivo, preparando o cenário para a criação de formas mais complexas de matéria. Após a época dos hadrons, o universo continuou a esfriar, levando à época dos leptons, que durou de cerca de um segundo a alguns minutos após o Big Bang. Durante esse período, leptons, como elétrons, eram a forma dominante de matéria. O universo ainda estava quente demais para que prótons e nêutrons se combinassem em núcleos com esses elétrons. O evento mais crítico relacionado à formação de partículas veio a seguir, e a nucleossíntese, um processo que ocorreu nos primeiros minutos após o Big Bang. Durante esse período, o universo havia esfriado o suficiente para que prótons e nêutrons começassem a se combinar para formar os núcleos dos elementos mais simples: hidrogênio, hélio e pequenas quantidades de lítio e berílio. Essa nucleossíntese primordial foi responsável pela criação da maior parte do hélio no universo, juntamente com o hidrogênio que não se uniu em núcleos de hélio. É importante notar que esses ainda não eram átomos completos como os conhecemos hoje, com elétrons orbitando um núcleo. O universo ainda estava quente demais para que os elétrons fossem capturados em órbitas ao redor dos núcleos, formando átomos neutros. Essa formação de átomos neutros, um processo conhecido como recombinação, só ocorreria aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang, levando ao desacoplamento da matéria e da radiação e à liberação da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho residual do Big Bang, que nos oferece uma imagem do universo naquela época. Agora, vamos nos aventurar mais profundamente na fascinante época em que as forças fundamentais da natureza começaram a se delinear e a definir o cosmos em evolução.
Essa narrativa de separação é um pilar fundamental para entender a intrincada tapeçaria do universo, desde seus momentos mais primordiais até a vasta e rica estrutura que observamos hoje. Inicialmente, nos primeiros instantes do universo, todas as forças estavam unificadas em uma única força, um testemunho das condições extremas de temperatura e densidade que permeavam o cosmos. À medida que o universo se expandiu e esfriou, essa unidade primordial se fragmentou em uma série de eventos de quebra de simetria, levando as forças distintas que reconhecemos hoje, e gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca. A primeira a se separar foi a gravidade, emergindo como uma força distinta à medida que o universo esfriava de seu estado inimaginavelmente quente e denso. Acredita-se que essa separação tenha ocorrido uma fração de segundo após o Big Bang, marcando o primeiro passo do universo em direção às complexas interações de forças que o governam agora. A separação da gravidade preparou o terreno para a estrutura em grande escala do cosmos, guiando a formação de galáxias, estrelas e planetas, e moldando o próprio tecido do universo. Após a separação da gravidade, a força unificada que englobava as forças eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraca persistiu em seu estado unificado até que o universo esfriou ainda mais. À medida que a temperatura caiu para um ponto crítico, a força nuclear forte, responsável por manter os quarks dentro de prótons e nêutrons e por manter os núcleos atômicos intactos, se distinguiu da força eletrofraca, uma forma combinada das forças eletromagnética e nuclear fraca. Essa separação, ocorrendo aproximadamente entre 10:36 e 10:32 segundos após o Big Bang, durante a época da inflação cósmica, preparou o terreno para a formação das primeiras partículas do universo. A força eletrofraca continuou a governar o cenário energético do universo até que também passou por uma quebra de simetria. Esse evento, que ocorreu aproximadamente 10-12 segundos após o Big Bang, viu a força eletrofraca se dividir na força eletromagnética, mediada por fótons, e na força nuclear fraca, responsável pelo decaimento radioativo e pelos processos de fusão nuclear nas estrelas. Essa divisão finalizou a lista das forças fundamentais, preparando o terreno para que o universo esfriasse ainda mais, permitindo a formação de partículas mais complexas e, eventualmente, átomos. A separação das forças fundamentais durante a infância do universo foi uma série de eventos decisivos que permitiu a diversidade de matéria e estruturas observadas no cosmos hoje. A partir dos momentos cruciais em que as forças fundamentais da natureza começaram a se separar gradualmente, exploramos o significado da época eletrofraca, um período definidor na evolução do universo. Essa época representa uma fase crítica logo após o Big Bang, durante a qual as forças eletromagnética e nuclear fraca, duas das quatro forças fundamentais, estavam unificadas como uma única força conhecida como força eletrofraca. A época eletrofraca ocorreu aproximadamente entre 10-12 segundos e 10-6 segundos após o Big Bang, um período em que o universo estava esfriando de seu estado inicialmente quente e denso, mas ainda incrivelmente energético e dinâmico. A importância da época eletrofraca reside em seu papel na formação do universo primitivo e na preparação do caminho para a formação da matéria como a conhecemos. Durante essa época, o universo estava preenchido com um plasma quente e denso de quarks, leptons e suas antipartículas, juntamente com os bósons eletrofracos que mediavam a força unificada. À medida que o universo se expandia e esfriava, ele atingiu uma temperatura crítica que permitiu à força eletrofraca passar por um evento de quebra de simetria. Esse evento levou à diferenciação da força eletromagnética, mediada por fótons, da força nuclear fraca, mediada pelos bósons W e Z. Essa separação foi um passo fundamental na maturação do universo, permitindo uma diversidade de interações que eventualmente levariam à formação de átomos, consequentemente, à estrutura do cosmos. A época eletrofraca tem profundas implicações para nossa compreensão da física de partículas e do modelo padrão. O mecanismo de Higgs, previsto pela presença do campo de Higgs, desempenhou um papel crucial durante essa época. A interação das partículas com o campo de Higgs lhes conferiu massa, um processo central para o evento de quebra de simetria que distinguiu as forças eletromagnética e nuclear fraca. A descoberta do bóson de Higgs em 2012, uma partícula associada ao campo de Higgs, forneceu uma peça-chave de evidência que apoia o arcabouço teórico que descreve a força eletrofraca e sua importância. Os quarks,
Os constituintes fundamentais da matéria estão sujeitos à força nuclear forte, uma das 4 forças fundamentais que se tornaram distintas nas fases anteriores da evolução do universo. Essa força, também conhecida como interação forte, é notavelmente poderosa, mas sua influência se estende por uma faixa muito curta. Nos momentos iniciais do universo, ela agia como a cola que mantinha os quarks juntos em grupos de 3 para formar bários, que incluem prótons e nêutrons, os blocos de construção dos núcleos atômicos. O processo começou quando o universo esfriou o suficiente para que a força forte superasse a energia cinética que antes mantinha os quarks separados. Nesse ambiente mais frio, mas ainda incrivelmente quente, os quarks começaram a interagir mais de perto, formando pares conhecidos como a pares quark-antiquark e tríades que evoluiriam para prótons e nêutrons. Um próton é composto por 2 quarks A e 1 quark A down, enquanto um nêutron consiste em 2 quarks A down e 1 quark A up. A combinação específica de quarks determina as propriedades da partícula, incluindo sua carga. Prótons carregam uma carga positiva devido à sua composição de quarks, enquanto nêutrons são neutros. Essa fase do desenvolvimento do universo não foi apenas sobre a formação dessas partículas, mas também sobre a transição de um estado onde os quarks podiam se mover livremente, um plasma de quarks e gluons, para um estado onde eles estavam presos dentro de prótons e nêutrons. Esse mecanismo de atrava é crucial para a estabilidade da matéria como a conhecemos. Sem ele, as estruturas complexas que compõem o universo, de átomos a galáxias, não poderiam existir. A hadronização dos quarks em prótons e nêutrons preparou o terreno para a próxima fase da evolução cósmica, a era da nucleossíntese, quando os primeiros núcleos atômicos foram formados. Esses primeiros passos da matéria coalescendo a partir das forças e partículas fundamentais moldadas pelas condições do universo primitivo são centrais para nossa compreensão da história cósmica e da própria matéria que compõe o mundo ao nosso redor. Nucleossíntese e formação atômica. À medida que o universo continuou a se expandir e esfriar após a formação de prótons e nêutrons, ele atingiu uma temperatura favorável à fusão dessas partículas. Essa época, ocorrida aproximadamente 3 minutos após o Big Bang, foi quando as condições estavam propícias para que as forças nucleares superassem as forças eletromagnéticas repulsivas entre os prótons carregados positivamente, permitindo que eles se juntassem aos nêutrons para formar os núcleos dos elementos mais simples. Principalmente, núcleos de hidrogênio, prótons, se fundiram para formar hélio, junto com quantidades traço de deutério, hidrogênio pesado, trítio, uma forma radioativa de hidrogênio, e quantidades muito pequenas de lítio e berílio. O processo de nucleossíntese é crucial por várias razões. Primeiro, ele estabeleceu a abundância inicial dos elementos leves no universo. As proporções de hidrogênio e hélio criadas durante esse período foram medidas no universo atual e estão em notável concordância com as previsões feitas pela teoria do Big Bang, servindo como uma evidência fundamental para a própria teoria. Em segundo lugar, esses eventos primordiais de nucleossíntese lançaram as bases para a formação das estrelas. As estrelas, por meio de seus próprios ciclos de fusão nuclear, mais tarde forjariam os elementos mais pesados essenciais para a vida e as estruturas complexas do universo. A importância da nucleossíntese vai além da mera criação de núcleos atômicos. Ela marca a transição do universo de um lugar de partículas e forças simples para um tecido complexo de matéria. Foi durante esse período que o universo deu seus primeiros passos em direção à diversidade química, preparando o palco para a longa evolução cósmica que eventualmente levaria à formação de planetas, vida e a vasta gama de fenômenos celestes que preenchem o cosmos. Em nossa jornada por respostas, chegamos ao próximo capítulo crucial da história primitiva do universo, a formação dos primeiros átomos. Esse evento marcante, ocorrido por volta de 380 mil anos após o Big Bang, marcou o resfriamento do universo a um ponto em que os elétrons poderiam se ligar aos núcleos para formar átomos neutros, um período conhecido como recombinação. O pano de fundo para essa mudança monumental foi o universo em expansão e resfriamento a partir de seu estado inicial de calor e densidade extremos, preparando o cenário para o nascimento da matéria atômica como a conhecemos. À medida que o universo esfriava, os prótons e nêutrons que haviam se formado a partir de quarks começaram a interagir por meio da fusão nuclear, criando os primeiros núcleos simples durante a fase de nucleossíntese. Isso levou principalmente à formação de núcleos de hidrogênio,
que é simplesmente um único próton e hélio, junto com quantidades traço de deutério, hidrogênio pesado e lítio. Esses elementos leves formaram a abundância química inicial do universo, estabelecendo um cenário primordial rico em hidrogênio e hélio, os elementos mais simples e abundantes no cosmos. No entanto, o universo permaneceu quente demais para que os elétrons permanecessem ligados a esses núcleos. Eles existiam em um estado de plasma de elétrons livres, dispersando fótons e mantendo o universo opaco. À medida que o universo continuava a se expandir e esfriar, ele eventualmente atingiu uma temperatura onde a energia dos fótons não era mais suficiente para ionizar o hidrogênio. Nesse momento, os elétrons começaram a se combinar com os núcleos de hidrogênio e hélio para formar os primeiros átomos estáveis. Esse processo de recombinação reduziu drasticamente a dispersão de fótons, permitindo que o universo se tornasse transparente pela primeira vez. Os fótons liberados nesse ponto formam a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, uma radiação remanescente que fornece uma imagem do universo no momento da recombinação. A formação dos primeiros átomos foi um ponto de virada na narrativa cósmica, abrindo caminho para a transição do universo de um estado quente e denso para um estado mais frio e estruturado, capaz de sustentar estruturas complexas como estrelas e galáxias. Isso significou o fim das eras escuras do universo, um tempo antes do surgimento das primeiras estrelas, e preparou o caminho para o colapso gravitacional da matéria nas primeiras estrelas e galáxias. Essas estrelas enriqueceriam ainda mais o cosmos com elementos mais pesados por meio da nucleossíntese estelar, semeando o universo com os ingredientes necessários para planetas e vida. A nucleossíntese, o processo pelo qual as abundâncias naturais dos elementos químicos dentro das estrelas foram formadas, desempenhou um papel crucial na criação da diversidade de elementos que observamos no universo hoje. Após a formação dos primeiros átomos, o universo era composto principalmente de hidrogênio e hélio, os elementos mais simples e abundantes. No entanto, o mundo complexo e variado ao nosso redor, desde o ar que respiramos até os materiais que compõem a Terra e até mesmo os componentes de nossos próprios corpos, requer uma gama muito mais ampla de elementos. A nucleossíntese forneceu os processos necessários para forjar esses elementos, atuando como a fornalha cósmica que transformou a simplicidade primordial do universo inicial em uma rica tapeçaria de diversidade química. O processo de nucleossíntese ocorreu em várias fases e ambientes, começando com o próprio Big Bang. A nucleossíntese do Big Bang, ocorrida nos primeiros minutos do universo, produziu os elementos mais leves, incluindo hidrogênio, hélio e traços de lítio e berílio. No entanto, esse processo não conseguiu explicar a criação de elementos mais pesados, que são essenciais para a vida e a estrutura do cosmos. A próxima fase da nucleossíntese ocorreu dentro das estrelas. As estrelas são as fábricas do universo para a produção de elementos, transformando elementos mais leves em mais pesados por meio da fusão nuclear em seus núcleos. No ciclo de vida de uma estrela, núcleos de hidrogênio se fundem para formar hélio em um processo conhecido como queima de hidrogênio. À medida que as estrelas envelhecem e seus núcleos se aquecem, elas podem fundir hélio em carbono, e em estrelas mais massivas, o processo continua, formando elementos até o ferro por meio de estágios sucessivos de queima nuclear, como a queima de carbono, de neônio, de oxigênio e de silício. No entanto, a criação de elementos mais pesados que o ferro requer um conjunto diferente de processos, pois esses elementos não podem ser formados por fusão nos núcleos estelares em condições normais devido às suas necessidades energéticas. Em vez disso, processos como o R-processo, captura rápida de nêutrons, e o S-processo, captura lenta de nêutrons, entram em cena. Principalmente durante explosões de supernova nas camadas externas de estrelas de ramo gigante assintótico, AGB. As supernovas, explosões catastróficas que marcam a morte de estrelas massivas, fornecem as condições necessárias para o R-processo, onde um fluxo denso de nêutrons é absorvido pelos núcleos atômicos, levando à criação de muitos dos elementos mais pesados da tabela periódica. O S-processo ocorre em ambientes mais serenos, como nas estrelas AGB, onde nêutrons são capturados mais lentamente, permitindo a formação de elementos como bário e chumbo.
Os diversos elementos forjados pela nucleossíntese são eventualmente espalhados pela galáxia por ventos estelares e explosões de supernova, semeando nuvens interestelares com os materiais necessários para a próxima geração de estrelas, planetas e, eventualmente, vida. Esse ciclo de nascimento estelar, nucleossíntese e morte, seguido pela reformação de novos sistemas estelares, enriqueceu o universo com uma química complexa ao longo de bilhões de anos. Aceleradores de partículas e física experimental. Os aceleradores de partículas são máquinas sofisticadas que impulsionam partículas carregadas, como prótons ou elétrons, a altas velocidades e as fazem colidir entre si ou contra alvos, gerando condições que imitam as que existiram logo após o Big Bang. Essas ferramentas revolucionárias permitem que os cientistas investirem as propriedades fundamentais da matéria e as forças que governam as interações entre partículas. Ao acelerar partículas a quase a velocidade da luz e depois colidi-las, os aceleradores de partículas permitem que os pesquisadores desmembrem os componentes atômicos em suas partes constituintes, revelando partículas e fenômenos não observáveis em condições normais. O funcionamento de um acelerador de partículas envolve o uso de campos elétricos para acelerar as partículas e de campos magnéticos para direcioná-las e focá-las ao longo de um caminho especificado, que pode ser circular, como em síncrotrons e anéis de armazenamento, ou linear, como nos aceleradores lineares, LINACs. Quando essas partículas de alta energia colidem, elas produzem uma variedade de novas partículas, permitindo que os cientistas estudem as regras da física de partículas em ambientes de densidade energética extrema, semelhantes aos que existiram logo após o Big Bang. Existem vários tipos de aceleradores de partículas, cada um servindo a diferentes propósitos na pesquisa e além. Por exemplo, o Grande Colisor de Hadrons, LHC, no CERN, perto de Genebra, Suíça, é o maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo, projetado para explorar mais profundamente os mistérios do universo, como as propriedades do bóson de Higgs, a matéria escura e outras questões fundamentais sobre a natureza da realidade. Além de suas aplicações científicas fundamentais, os aceleradores de partículas têm usos práticos em diversas áreas, incluindo a medicina, onde são usados para o tratamento do câncer por meio da terapia de radiação e na produção de isótopos para diagnósticos médicos, na indústria, para processamento de materiais e criação de semicondutores, e na arte e arqueologia, para analisar pinturas e artefatos sem danificá-los. O desenvolvimento e a operação dos aceleradores de partículas são feitos de engenharia e física avançadas, combinando tecnologias sofisticadas em ímãs supercondutores, sistemas de vácuo e detecção de partículas para explorar as fronteiras do conhecimento humano. Essas máquinas não são apenas ferramentas de descoberta, mas também catalisadoras de inovações tecnológicas, impulsionando avanços em inúmeros campos e contribuindo para a infraestrutura tecnológica da sociedade. Os aceleradores de partículas têm sido fundamentais para avançar nossa compreensão dos aspectos fundamentais do universo, levando a inúmeras descobertas significativas que moldaram a física moderna. Essas máquinas, ao impulsionar partículas a altas velocidades e facilitar suas colisões, permitiram que os cientistas investigassem os segredos mais profundos do universo, revelando a existência de partículas e forças que constituem o tecido de tudo ao nosso redor. Uma das descobertas mais revolucionárias feitas com o auxílio de aceleradores de partículas foi a identificação do bóson de Higgs. Em 2012, cientistas do Grande Colisor de Hadrons, LHC, do CERN anunciaram que haviam detectado uma partícula consistente com o bóson de Higgs, frequentemente chamado de a partícula de Deus. Essa partícula, prevista pelo modelo padrão da física de partículas, é fundamental para entender por que outras partículas têm massa. A descoberta do bóson de Higgs foi um momento monumental no campo da física de partículas, confirmando um dos pilares-chave do modelo padrão e contribuindo para o Prêmio Nobel de Física de 2013 para François Englert e Peter Higgs. Os aceleradores de partículas também foram cruciais para confirmar a existência dos quarks, os blocos de construção dos prótons e nêutrons. No final dos anos 1960 e início dos anos 1970, experimentos realizados no Stanford Linear Accelerator Center, SLAC, forneceram as primeiras evidências diretas dos quarks, apoiando o modelo de quarks proposto pelos físicos Murray Gell-Mann e Georges Weil na década de 1960.
Esse foi um grande avanço na nossa compreensão da estrutura da matéria, estabelecendo os quarks como constituintes fundamentais da matéria. Além disso, os aceleradores facilitaram o estudo da antimatéria, partículas idênticas às partículas de matéria, mas com carga oposta. Experimentos no CERN e em outras instalações permitiram que físicos criassem, aprisionassem e estudassem partículas de antimatéria, como o antihidrogênio. Esses estudos são cruciais para testar as simetrias fundamentais do universo e entender por que o universo é composto principalmente de matéria, apesar de a teoria do Big Bang prever quantidades iguais de matéria e antimatéria. Os aceleradores de partículas também possibilitaram a descoberta de uma infinidade de partículas subatômicas, incluindo os bósons W e Z, que mediam a força nuclear fraca responsável pelo decaimento radioativo. A descoberta dessas partículas nos anos 1980 no CERN forneceu uma prova crítica da teoria eletrofraca, que unifica as forças eletromagnética e fraca. Uma das principais conquistas nos esforços para desenvolver uma teoria unificada das forças fundamentais. Além das descobertas fundamentais, os aceleradores de partículas contribuíram para avanços nos tratamentos médicos, como a terapia contra o câncer com feixes de partículas, e no desenvolvimento de tecnologias como a World Wide Web, inicialmente criada no CERN para facilitar o compartilhamento de informações entre cientistas. Agora, como esses experimentos em física de partículas validam as previsões teóricas? A interação entre teoria e experimento na física de partículas envolve várias etapas importantes. Físicos teóricos desenvolvem modelos baseados em princípios matemáticos para explicar as propriedades e comportamentos das partículas e as forças que governam suas interações. Esses modelos frequentemente fazem previsões precisas sobre os resultados de certas interações ou a existência de partículas ainda não observadas. Para testar essas previsões, físicos experimentais projetam e conduzem experimentos usando aceleradores de partículas. Essas máquinas aceleram partículas a altas energias e, em seguida, as colidem, criando condições que permitem a observação de fenômenos inacessíveis em circunstâncias normais. Os detectores ao redor dos pontos de colisão capturam e registram as partículas produzidas nessas colisões, e técnicas sofisticadas de análise de dados são empregadas para interpretar os resultados. Um aspecto importante da validação de previsões teóricas é a capacidade de reproduzir os resultados experimentais. Na física de partículas, isso frequentemente significa que múltiplos experimentos, às vezes em diferentes instalações ao redor do mundo, devem observar os mesmos fenômenos sob condições semelhantes. Essa replicação de resultados adiciona credibilidade às descobertas e ajuda a confirmar que não são anomalias estatísticas ou artefatos do experimento. O modelo padrão da física de partículas. O modelo padrão da física de partículas é uma teoria que descreve 3 das 4 forças fundamentais conhecidas no universo, as forças eletromagnética, fraca e forte, e classifica todas as partículas elementares conhecidas. Ele é um pilar da física moderna e representa a melhor compreensão que os cientistas têm de como os constituintes fundamentais do universo se comportam e interagem. O modelo foi desenvolvido ao longo de várias décadas, a partir da metade do século XX, por meio dos esforços colaborativos de físicos ao redor do mundo. No seu cerne, o modelo padrão é construído sobre a base da mecânica quântica e da relatividade especial, incorporando ambas em uma estrutura unificada conhecida como teoria de campos quânticos. O modelo categoriza as partículas elementares em 2 grupos principais, férmions e bósons. Os férmions são os blocos de construção da matéria, divididos em quarks e leptons, incluindo partículas como os elétrons e os quarks que formam prótons e nêutrons. Os bósons são partículas mediadoras de forças fundamentais, por exemplo, os fótons carregam a força eletromagnética, enquanto os gluons são responsáveis pela força forte. Um grande triunfo do modelo padrão foi a previsão e a subsequente descoberta do bóson de Higgs, uma partícula que fornece massa a outras partículas por meio do mecanismo de Higgs. Essa descoberta no Grande Colisor de Hadrons em 2012 preencheu uma lacuna crucial no modelo e foi considerada uma das realizações mais significativas da física, confirmando a existência do campo de Higgs e sua partícula associada. Apesar de seus sucessos, o modelo padrão não é completo. Ele não incorpora a 4ª força fundamental, a gravidade,
descrita pela relatividade geral, nem explica a matéria escura e a energia escura, que parecem constituir a maior parte do conteúdo de massa-energia do universo. Além disso, a incapacidade do modelo de incorporar a força gravitacional ou prever as massas das partículas elementares sugere que ele faz parte de uma teoria mais abrangente, que ainda está por ser descoberta. Apesar de seus sucessos, o modelo padrão não é completo. Ele não incorpora a quarta força fundamental. A gravidade, descrita pela relatividade geral, nem explica a matéria escura e a energia escura, que parecem constituir a maior parte do conteúdo de massa-energia do universo. Além disso, a incapacidade do modelo de incorporar a força gravitacional ou de prever as massas das partículas elementares sugere que ele faz parte de uma teoria mais abrangente, ainda por ser descoberta. Embora o modelo padrão da física de partículas seja um quadro teórico notavelmente bem-sucedido, ele também possui suas limitações, marcando áreas em que nossa compreensão atual do universo é incompleta. Essas limitações não apenas destacam os limites da aplicabilidade do modelo, mas também apontam para uma nova física além do que sabemos atualmente, orientando os pesquisadores em sua busca por uma teoria mais abrangente das forças fundamentais e das partículas. Uma das limitações mais significativas do modelo padrão é sua incapacidade de incorporar a gravidade. A gravidade, descrita pela teoria da relatividade geral de Einstein, é uma força fundamental que governa a estrutura e a dinâmica do cosmos em escalas maiores, desde as órbitas dos planetas até a evolução das galáxias e do próprio universo. No entanto, o modelo padrão é baseado na estrutura da teoria quântica de campos, que não inclui naturalmente a gravidade. Essa discrepância entre as teorias do muito grande, relatividade geral, e do muito pequeno, mecânica quântica, continua sendo um dos desafios mais profundos da física. Outra limitação é o silêncio do modelo padrão sobre a natureza da matéria escura e da energia escura. Observações do universo sugerem que cerca de 85% de sua matéria é matéria escura, que não emite, absorve ou reflete luz e só é detectável por seus efeitos gravitacionais. A energia escura, que contribui com cerca de 68% do conteúdo total de energia do universo, é considerada responsável pela expansão acelerada do cosmos. O modelo padrão, no entanto, não prevê a existência de partículas de matéria escura, nem explica as propriedades da energia escura, deixando uma parte significativa do universo sem explicação. O modelo padrão também não consegue explicar a assimetria entre matéria e antimatéria observada no universo. Segundo o modelo, o Big Bang deveria ter produzido quantidades iguais de matéria e antimatéria, que se aniquilariam mutuamente, deixando para trás um universo preenchido por radiação. No entanto, o universo observável é dominado pela matéria, sugerindo que processos não explicados pelo modelo padrão devem ter dado uma vantagem à matéria sobre a antimatéria. O modelo padrão não fornece uma explicação satisfatória para as massas dos neutrinos. Inicialmente, o modelo assumia que os neutrinos eram isentos de massa, mas experimentos mostraram que eles possuem uma pequena massa. Essa descoberta exigiu revisões no modelo, mas também abriu novas questões sobre as origens da massa dos neutrinos e seu papel no universo. O modelo padrão é uma colcha de retalhos de partículas e forças sem um princípio unificador que pudesse explicar por que esse conjunto específico de partículas e forças existe. A busca por uma teoria de tudo, que unificaria todas as forças fundamentais, incluindo a gravidade, e ofereceria uma compreensão mais fundamental das próprias partículas, permanece um dos principais objetivos da física teórica. Além do modelo padrão, a matéria escura e a energia escura são dois dos maiores mistérios da cosmologia moderna, representando componentes do universo que são invisíveis e indetectáveis pelos meios tradicionais, mas cuja presença é inferida a partir de seus efeitos gravitacionais e do impacto na expansão do universo. Juntas, elas compõem cerca de 95% do conteúdo total de massa-energia do universo, sendo que a matéria escura responde por aproximadamente 27% e a energia escura por cerca de 68%, deixando a matéria comum tudo o que podemos ver e com o qual podemos interagir, representando apenas uma pequena fração. A matéria escura é uma forma de matéria que não emite, absorve ou reflete luz, tornando-a completamente invisível à radiação eletromagnética e, portanto, extremamente difícil de detectar diretamente.
Sua existência foi inicialmente proposta na década de 1930 pelo astrônomo suíço Fritz Zwicky, que observou que as galáxias em aglomerados estavam se movendo a velocidades que implicavam a presença de muito mais massa do que poderia ser explicada pela matéria visível. Desde então, mais evidências de curvas de rotação de galáxias, lentes gravitacionais e a radiação cósmica de fundo em micro-ondas têm apoiado a existência da matéria escura. Apesar de invisível, a matéria escura exerce forças gravitacionais, influenciando a estrutura e a formação de galáxias e aglomerados de galáxias. Ela atua como um arcabouço cósmico ao redor do qual a matéria visível se aglomera e forma as grandes estruturas observadas no universo. A energia escura, por outro lado, é uma força misteriosa que está impulsionando a expansão acelerada do universo. A descoberta da energia escura no final da década de 1990 foi uma surpresa significativa para os astrônomos, que esperavam que a expansão do universo estivesse desacelerando devido à atração gravitacional de seu conteúdo. Em vez disso, observações de supernovas distantes revelaram que as galáxias estão se afastando umas das outras a uma taxa crescente. Acredita-se que a energia escura seja uma propriedade do próprio espaço, distribuída uniformemente por todo o universo e que não se dilui à medida que o espaço se expande. Sua natureza é ainda menos compreendida do que a da matéria escura e representa um desafio fundamental à nossa compreensão das leis da física, pois não se encaixa perfeitamente no modelo padrão da física de partículas nem na teoria da relatividade geral. A matéria escura, que constitui cerca de 27% do universo, interage com a matéria comum por meio da gravidade. Ela não emite, absorve ou reflete luz, tornando-se invisível e detectável apenas através de seus efeitos gravitacionais. A presença da matéria escura é inferida a partir de sua atração gravitacional sobre galáxias e aglomerados de galáxias, influenciando suas taxas de rotação e distribuição. Essa matéria invisível atua como um arcabouço cósmico, fornecendo a estrutura gravitacional necessária para que as galáxias se formem e se aglomerem. No início do universo, a atração gravitacional da matéria escura ajudou a amplificar as pequenas irregularidades deixadas pelas flutuações quânticas, levando à formação de grandes estruturas, como galáxias e aglomerados de galáxias. Essas estruturas criaram os apoços gravitacionais adentro dos quais a matéria comum pôde se agrupar e esfriar, levando à formação de estrelas e à subsequente síntese de elementos mais pesados por meio da nucleossíntese estelar. A energia escura, por outro lado, responde por aproximadamente 68% do universo e acredita-se que seja responsável por sua expansão acelerada. Ao contrário da matéria escura, a energia escura não se aglomera, mas está uniformemente distribuída pelo espaço, exercendo uma força repulsiva que contraria a gravidade. A natureza exata da energia escura continua sendo um dos maiores mistérios da física, mas seu efeito sobre a taxa de expansão do universo tem implicações críticas para a formação de partículas e a evolução do cosmos. A expansão acelerada afeta a densidade e a temperatura do universo ao longo do tempo, influenciando a taxa de formação e evolução das estruturas. Essa expansão impacta o resfriamento do universo e as regiões onde as partículas podem se unir para formar átomos, moléculas e, eventualmente, estrelas e galáxias. A supersimetria, frequentemente abreviada como SUSY, é uma estrutura teórica na física de partículas que propõe um tipo de simetria entre duas classes fundamentais de partículas, os bósons, que carregam forças, e os férmions, que constituem a matéria. De acordo com a supersimetria, para cada bóson no modelo padrão, existe uma partícula férmion correspondente, e vice-versa, que ainda não foi observada. Essas partículas parceiras são conhecidas como superparceiros, com nomes que refletem suas contrapartes do modelo padrão, mas com prefixos ou sufixos adicionados, como as quarks para os superparceiros dos quarks e as elétrons para os superparceiros dos elétrons. O apelo da supersimetria reside em seu potencial para abordar várias questões não resolvidas no modelo padrão da física de partículas e da cosmologia. Um dos desafios mais significativos que ela busca resolver é o problema da hierarquia, que diz respeito à grande diferença de força entre a gravidade e as outras forças fundamentais. A supersimetria sugere que novas simetrias nas leis da física podem estabilizar a massa do bóson de Higgs contra correções quânticas que, de outra forma, poderiam torná-lo muito mais pesado,
proporcionando assim uma explicação natural para a escala fraca e a estabilidade da massa do bóson de Higgs. Além disso, a supersimetria é uma das principais candidatas para explicar a matéria escura, uma substância misteriosa que compõe cerca de 27% do universo, mas que não emite, absorve ou reflete luz. As partículas supersimétricas, especialmente a partícula supersimétrica mais leve, LSP, são estáveis, eletricamente neutras e interagem de forma fraca, tornando-as excelentes candidatas para a matéria escura. Se essas partículas existirem, elas poderiam explicar os efeitos gravitacionais atribuídos à matéria escura em galáxias e aglomerados de galáxias. Apesar de sua base teórica elegante e das soluções convincentes que oferece para algumas das questões mais intrigantes da física, ainda não foram encontradas evidências diretas da supersimetria. Aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, LHC, no CERN, realizaram extensas buscas por superparceiros das partículas conhecidas. No entanto, até a minha última atualização, esses esforços ainda não resultaram na descoberta de partículas supersimétricas, levando a restrições mais rígidas sobre os modelos supersimétricos e empurrando as previsões de massas dos superparceiros para valores mais altos, fora do alcance dos experimentos atuais. Agora, existem teorias que propõem partículas além do modelo padrão? Existem várias teorias convincentes que propõem a existência de partículas além daquelas descritas no modelo padrão da física de partículas. Essas teorias buscam abordar as limitações e questões não respondidas pelo modelo padrão, como a natureza da matéria escura, o problema da hierarquia e a unificação das forças. Entre as mais proeminentes dessas teorias estão a supersimetria, SUSY, a teoria das cordas e teorias envolvendo dimensões extras. A supersimetria, como mencionado anteriormente, estende o modelo padrão ao introduzir um superparceiro para cada partícula, efetivamente dobrando o número de partículas. Esses superparceiros, que ainda não foram observados, poderiam ajudar a explicar o mistério da matéria escura e oferecer uma solução para o problema da hierarquia, estabilizando a massa do bóson de Higgs. A supersimetria prevê uma gama de novas partículas, como o gluíno, o superparceiro do gluon, e o gravitino, o superparceiro do graviton, uma partícula hipotética associada à gravidade. A teoria das cordas, outro candidato importante para expandir nossa compreensão dos constituintes fundamentais do universo, propõe que as partículas elementares não são pontos, mas sim pequenas cordas vibrantes. Os modos vibracionais dessas cordas correspondem a diferentes partículas, com seus padrões de vibração determinando as propriedades das partículas. A teoria das cordas inclui inerentemente a supersimetria e prevê a existência de muitas novas partículas, incluindo aquelas responsáveis pela gravidade, oferecendo potencialmente uma maneira de unificar todas as forças fundamentais. Ela também sugere a existência de dimensões espaciais adicionais além das três que conhecemos. Teorias que envolvem dimensões extras, como aquelas propostas em várias formulações da teoria das cordas em abordagens como o cenário de Abranevord, sugerem que nosso universo pode ter mais do que as três dimensões espaciais que experimentamos. Essas dimensões extras poderiam estar compactadas e ocultas em escalas muito pequenas para serem detectadas diretamente pelos experimentos atuais. Partículas poderiam se propagar através dessas dimensões extras, potencialmente explicando por que a gravidade é tão mais fraca do que as outras forças fundamentais e sugerindo a existência de partículas associadas a essas dimensões. Outra abordagem inclui teorias de grande unificação, que visam unificar as forças eletromagnética, fraca e forte em uma única força, introduzindo grupos de simetria adicionais. Essas teorias preveem a existência de novas partículas, como bósons de calibre pesados, que poderiam mediar transições entre quarks e leptons, transformando um tipo de partícula em outra. Embora essas teorias sejam matematicamente elegantes e ofereçam soluções empolgantes para as deficiências do modelo padrão, evidências experimentais diretas de partículas além do modelo padrão continuam elusivas. Aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, estão na vanguarda da busca por essas partículas hipotéticas. Descobri-las não apenas validaria essas teorias, mas também mudaria dramaticamente nossa compreensão da estrutura e das forças fundamentais do universo. O papel da gravidade na formação de partículas, e a gravidade, a mais fraca, mas a mais abrangente das quatro forças fundamentais,
exerce uma influência profunda na formação de partículas, moldando o cosmos desde as menores escalas até a vastidão das estruturas galácticas. Embora seus efeitos sejam sutis no campo da física de partículas, o papel da gravidade se torna cada vez mais significativo quando consideramos o contexto mais amplo da evolução do universo e a formação das estruturas dentro dele. O impacto mais direto da gravidade na formação de partículas pode ser visto no processo de formação de estrelas. À medida que vastas nuvens de gás e poeira nas galáxias colapsam sob sua própria gravidade, criam regiões densas onde as condições se tornam favoráveis à fusão nuclear. A intensa pressão e temperatura nos núcleos dessas estrelas recém-nascidas iniciam a fusão de átomos de hidrogênio em hélio, liberando energia no processo. Essa fusão, o coração da nucleossíntese estelar, gera os elementos mais pesados essenciais à vida e à diversidade dos elementos químicos encontrados em todo o universo. A gravidade é fundamental na formação de buracos negros, regiões do espaço-tempo onde as forças gravitacionais são tão fortes que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Nas condições extremas perto do horizonte de eventos de um buraco negro, processos teóricos, como a radiação de Hawking, prevêem a criação de pares de partículas e antipartículas a partir do próprio vácuo do espaço. Enquanto uma partícula cai no buraco negro, a outra escapa, sugerindo uma interação fascinante entre a gravidade e a mecânica quântica, que poderia influenciar a formação de partículas. Em uma escala cosmológica, o papel da gravidade na formação de partículas se estende à própria estrutura do universo. A distribuição de matéria, desde as estruturas filamentosas que compõem a teia cósmica até a formação de galáxias e aglomerados de galáxias, é governada pela atração gravitacional. Essa distribuição, por sua vez, determina as regiões onde as partículas podem se reunir para formar estrelas, planetas e outros corpos astronômicos. Embora a influência direta da gravidade sobre o comportamento das partículas individuais seja ofuscada pelas forças eletromagnéticas e nucleares mais fortes em escalas pequenas, seu efeito cumulativo ao longo de tempos e distâncias cósmicas é crucial para entender a evolução do universo. A formação de partículas, estrelas e galáxias, e a própria estrutura do cosmos, são todas um testemunho do papel fundamental da gravidade em moldar o universo desde seus primeiros momentos até os dias de hoje. A teoria da inflação é um conceito crucial na cosmologia que aborda algumas das questões mais fundamentais sobre o universo primitivo. Proposta no início da década de 1980 por físicos como Alan Guth e Andrei Linde, a inflação postula que o universo passou por uma expansão exponencial nas primeiras frações de segundo após o Big Bang. Essa rápida expansão, muito mais rápida que a velocidade da luz, aumentou o tamanho do universo em muitas ordens de magnitude em um piscar de olhos. A inflação foi introduzida para resolver vários problemas inerentes à teoria do Big Bang, como era entendida na época. Um desses problemas é o problema do horizonte, que questiona como partes do universo que estão agora amplamente separadas poderiam ter atingido a mesma temperatura quando a luz não teve tempo suficiente para viajar entre elas desde o início do universo. A inflação explica isso propondo que essas regiões estavam próximas antes de serem separadas pela rápida expansão, permitindo que atingissem equilíbrio térmico antes de serem afastadas além do horizonte de conexão causal. Outra questão abordada pela inflação é o problema da planicidade. As observações sugerem que o universo é notavelmente plano, o que requer um ajuste fino das condições iniciais se o universo tivesse se expandido a uma taxa constante desde o Big Bang. A inflação resolve elegantemente esse problema ao diluir qualquer curvatura na estrutura inicial do universo, levando a um universo que parece plano em grandes escalas, como observado. A inflação também fornece uma explicação para a origem das grandes estruturas do universo. A teoria prevê que pequenas flutuações quânticas no universo primitivo foram ampliadas para escalas astronômicas pela expansão inflacionária. Essas flutuações serviram como sementes para o crescimento de estruturas no universo, como galáxias e aglomerados de galáxias, por meio da atração gravitacional. A teoria da inflação é apoiada por observações da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho remanescente do Big Bang, que mostra padrões de variações de temperatura consistentes com as previsões da inflação. Essas observações solidificaram o papel da inflação como um pilar fundamental na nossa compreensão dos primeiros momentos do universo, apesar de ser uma teoria que empurra os limites da física atual.
Embora a teoria da inflação tenha aprimorado significativamente nossa compreensão dos primeiros momentos do cosmos, ela também levanta novas questões, como o que causou o início da inflação e o que a interrompeu. Diversos modelos de inflação foram propostos, alguns incorporando ideias da teoria quântica de campos e da teoria das cordas, com o objetivo de fornecer uma imagem mais completa dessas dinâmicas. Agora, como a inflação explica a uniformidade da radiação cósmica de fundo? A teoria da inflação oferece uma explicação convincente para a uniformidade observada na radiação cósmica de fundo, CMB, o tênue brilho remanescente da radiação que permeia o universo desde o Big Bang. A CMB apresenta uma temperatura quase uniforme em todo o céu, com variações incrivelmente pequenas, cerca de uma parte em 100.000. Essa uniformidade, junto com a isotropia, mesmice em todas as direções, do universo em grandes escalas, apresentou um enigma significativo para os cosmologistas antes do surgimento da teoria da inflação. Dada a vastidão do universo e a velocidade finita da luz, as regiões em lados opostos do universo observável não tiveram tempo suficiente desde o Big Bang para trocar calor ou luz e atingir o equilíbrio térmico. Esse dilema, conhecido como problema do horizonte, levantou questões sobre como a CMB poderia ser tão notavelmente uniforme. A inflação resolve esse enigma propondo um período de expansão exponencial logo após o Big Bang. De acordo com a teoria da inflação, o universo observável se expandiu de um tamanho subatômico minúsculo para um tamanho macroscópico em menos de 1 trilionésimo de segundo. Essa rápida expansão significa que regiões agora em lados opostos do universo observável estavam, em um momento anterior, muito próximas, bem dentro do contato causal, antes que a inflação as afastasse. Essas regiões puderam atingir o equilíbrio térmico, compartilhando energia e suavizando quaisquer diferenças de temperatura antes de serem esticadas no céu pela inflação. Assim, quando observamos a CMB, estamos vendo uma imagem de um universo muito menor e uniforme, esticado pela vastidão do espaço, explicando sua temperatura uniforme. As leves variações de temperatura que observamos na CMB são atribuídas a flutuações quânticas na densidade do universo presentes antes da ocorrência da inflação. Essas flutuações, inicialmente minúsculas, foram amplificadas pela expansão inflacionária para se estenderem por escalas cósmicas, formando as sementes para a estrutura em larga escala do universo, como galáxias e aglomerados de galáxias. Os padrões dessas flutuações na CMB foram medidos com precisão por experimentos como o Cosmic Background Explorer, COBE, o Wilkinson Microwave Anisotrope Probe, VAP, e o satélite Planck, fornecendo forte apoio ao modelo inflacionário. Antimatéria e simetria. Antimatéria é um conceito fundamental na física, espelhando as propriedades da matéria, mas com cargas opostas. Para cada tipo de partícula que constitui a matéria, existe uma antipartícula correspondente que compõe a antimatéria. Essas antipartículas possuem a mesma massa que suas contrapartes de matéria, mas têm carga elétrica e outros números quânticos opostos. Os exemplos mais conhecidos incluem o pósitron, a antipartícula do elétron, que tem carga positiva, e o antipróton, que possui a mesma massa que um próton, mas carga negativa. A existência da antimatéria foi prevista pela primeira vez pelo físico britânico Paul Dirac em 1928. Com base em seu trabalho de extensão das equações da mecânica quântica para incorporar a teoria da relatividade especial. As equações de Dirac sugeriam a presença de partículas que tinham a mesma massa que os elétrons, mas carga oposta, uma previsão confirmada em 1932 com a descoberta do pósitron por Carl Anderson. Essa descoberta foi revolucionária, pois forneceu a primeira evidência de antimatéria e validou a estrutura teórica de Dirac. Quando uma partícula de matéria encontra sua antipartícula correspondente, as duas se aniquilam em um pulso de energia, normalmente produzindo raios gama. Esse processo de aniquilação demonstra a equivalência entre massa e energia, conforme descrito pela equação I igual mc sobrescrito 2 de Einstein, e é um aspecto fundamental da interação da antimatéria com a matéria. A antimatéria não é apenas uma curiosidade teórica, ela tem aplicações e implicações práticas. Na medicina, por exemplo, exames de tomografia por emissão de pósitrons, PET, dependem da detecção de raios gama resultantes da aniquilação de pósitrons para criar imagens detalhadas do corpo.
Além disso, entender a antimatéria é crucial para avançar nosso conhecimento sobre o universo. Cosmologistas estudam a antimatéria para responder a perguntas fundamentais sobre o Big Bang e por que o universo observável parece ser composto quase inteiramente de matéria, apesar das teorias preverem que quantidades iguais de matéria e antimatéria foram produzidas nos primeiros momentos do universo. A investigação da antimatéria também expande os limites da física de partículas, desafiando os cientistas a criar, capturar e estudar antipartículas em condições laboratoriais. Experimentos com átomos de antihidrogênio, por exemplo, visam comparar as propriedades do hidrogênio e do antihidrogênio para testar as simetrias fundamentais da natureza. Esses estudos podem revelar nova física além do modelo padrão, oferecendo insights sobre as forças e partículas que moldam nosso universo. Agora, vamos falar um pouco sobre a violação de CP e como ela se relaciona com a assimetria matéria-antimatéria. A violação de CP refere-se a um fenômeno fundamental na física de partículas, onde a operação combinada de conjugação de carga, C, e inversão de paridade, P, não é conservada. Em termos mais simples, isso significa que certos processos que envolvem a transformação de partículas em suas antipartículas correspondentes não ocorrem da mesma maneira quando as cargas e orientações espaciais são invertidas. A violação de CP é significativa no contexto de compreender a assimetria matéria-antimatéria no universo. No universo primitivo, matéria e antimatéria foram produzidas em quantidades quase iguais durante os processos de criação de partículas e antipartículas. No entanto, se todos os processos físicos respeitassem perfeitamente a simetria CP, matéria e antimatéria teriam se aniquilado completamente, deixando para trás um universo sem matéria. A assimetria observada entre matéria e antimatéria sugere que deve haver processos onde a simetria CP é violada, favorecendo a produção de matéria em relação à antimatéria. Essa violação da simetria CP permite diferenças sutis no comportamento de partículas e antipartículas, levando a um pequeno excesso de matéria que, em última análise, deu origem às estruturas que vemos no universo hoje. A violação de CP foi observada experimentalmente em certos decaimentos raros de partículas elementares, como os kaons neutros e mesons B. Esses experimentos forneceram informações cruciais sobre os mecanismos responsáveis pela geração da assimetria matéria-antimatéria no início do universo. No entanto, a origem exata da violação de CP e sua conexão com a assimetria matéria-antimatéria observada continuam sendo áreas ativas de pesquisa na física de partículas. Questões filosóficas e conceituais. Podemos realmente entender a origem do universo? Esta pergunta tem cativado cientistas, filósofos e teólogos ao longo dos séculos. À medida que nos aprofundamos na cosmologia e na física de partículas, desvendamos vislumbres do drama cósmico que se desenrolou há bilhões de anos. No entanto, apesar de nossos melhores esforços, permanece um véu de mistério envolvendo a gênese definitiva do cosmos. Teorias como o Big Bang fornecem uma estrutura para entender a evolução do universo desde seus primeiros momentos. Mas, quando olhamos para o instante exato da criação, encontramos um reino onde as leis da física se desintegram e nossa compreensão convencional falha. É um reino de temperaturas, densidades e energias extremas, onde o próprio tecido do espaço-tempo sofre transformações profundas. Em nossa busca para compreender a origem do universo, nos deparamos com os limites da cognição humana e os limites da investigação científica. Podemos algum dia esperar desvendar os mistérios da existência com nossas mentes finitas e métodos empíricos? Ou existem reinos de conhecimento que estão além do alcance da compreensão humana? Alguns argumentam que a busca pelo entendimento é um aspecto inerente da condição humana, nos impulsionando a explorar, questionar e buscar respostas para os mistérios mais profundos da existência. Outros defendem que existem limites para o que podemos saber e que alguns aspectos da realidade podem para sempre escapar de nosso entendimento. Como o conceito de nada se encaixa na física moderna? É uma questão que desafia nossa compreensão fundamental da realidade. No campo da física moderna, nada não é simplesmente a ausência de matéria ou energia. Em vez disso, é um cenário complexo e dinâmico, regido pelas leis da mecânica quântica. Na física quântica, o vácuo do espaço está longe de ser vazio. Ele está repleto de partículas virtuais que surgem e desaparecem espontaneamente,
pegando emprestada a energia do vácuo por breves momentos antes de se aniquilarem mutuamente. Esse fenômeno, conhecido como flutuações do vácuo, sugere que, mesmo na ausência de partículas, o tecido do espaço-tempo está fervilhando de atividade. Além disso, o conceito de nada está interligado com os mistérios da origem do universo. A teoria do Big Bang postula que o universo emergiu de uma singularidade, um ponto de densidade e temperatura infinitas. Mas o que precedeu o Big Bang? Havia realmente nada antes do início da expansão do universo, ou existem reinos de existência além do nosso entendimento atual? A pesquisa em física de partículas tem implicações de grande alcance que vão além dos limites do laboratório, oferecendo inúmeros benefícios para a sociedade. Embora o assunto possa parecer esotérico, os avanços feitos na pesquisa de física de partículas produziram resultados tangíveis que impactam nossas vidas diárias. Uma contribuição significativa da pesquisa em física de partículas é seu papel na imagem e no tratamento médico. Tecnologias como PET, tomografia por emissão de pósitrons, e MRI, ressonância magnética, têm suas raízes na pesquisa de física de partículas. Essas técnicas de imagem são cruciais para o diagnóstico de condições médicas e para orientar planos de tratamento, melhorando os resultados na área da saúde para milhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, a física de partículas abriu caminho para avanços na terapia de radiação para o tratamento do câncer. Técnicas como a terapia de prótons, que utiliza feixes de prótons para direcionar tumores com precisão enquanto minimiza os danos aos tecidos saudáveis ao redor, surgiram a partir de pesquisas em física de partículas. Essas terapias oferecem opções de tratamento mais eficazes e menos invasivas para pacientes com câncer. Além disso, os avanços nas tecnologias de detectores de partículas levaram à criação de detectores mais sensíveis, utilizados em triagem de segurança, monitoramento ambiental e até mesmo na exploração arqueológica. A busca pelo conhecimento fundamental na física de partículas muitas vezes impulsiona avanços em outras disciplinas científicas. Colaborações entre físicos, engenheiros e matemáticos promovem pesquisas interdisciplinares que alimentam a inovação em diversos campos. Descobertas futuras na física de partículas prometem revolucionar vários aspectos de nossas vidas diárias. Embora alguns desses avanços possam parecer distantes ou abstratos, seu impacto potencial na sociedade pode ser profundo. Uma área onde descobertas futuras podem ter um impacto significativo é na produção e armazenamento de energia. Avanços na física de partículas podem levar ao desenvolvimento de fontes de energia mais eficientes e sustentáveis, ajudando a enfrentar questões urgentes como as mudanças climáticas e a segurança energética. Por exemplo, avanços na pesquisa de energia de fusão, inspirados pelo estudo da física do plasma em aceleradores de partículas, podem um dia fornecer uma fonte de energia limpa e praticamente ilimitada. Descobertas na física de partículas podem levar a avanços em tecnologia e computação. O desenvolvimento da computação quântica, que se baseia fortemente nos princípios da mecânica quântica explorados na física de partículas, pode revolucionar campos como criptografia, descoberta de medicamentos e inteligência artificial. Computadores quânticos têm o potencial de resolver problemas complexos exponencialmente mais rápido do que os computadores clássicos, abrindo novas possibilidades para a pesquisa científica e a inovação. A pesquisa em física de partículas, embora ofereça um imenso potencial para o avanço científico, também levanta várias considerações éticas que merecem um exame cuidadoso. Uma dessas considerações é a alocação de recursos. Experimentos em física de partículas muitas vezes exigem investimentos financeiros substanciais e acesso à tecnologia sofisticada. Críticos argumentam que esses recursos poderiam ser melhor alocados para abordar questões sociais urgentes, como pobreza, saúde e educação. No entanto, os defensores afirmam que investir em pesquisa fundamental pode levar a avanços tecnológicos inesperados e a benefícios sociais a longo prazo. Outra preocupação ética é a segurança dos experimentos de física de partículas, especialmente aqueles que envolvem aceleradores de partículas de alta energia. Embora a probabilidade de eventos catastróficos resultantes desses experimentos seja extremamente baixa, alguns se preocupam com os possíveis riscos, como a criação de microburacos negros ou a liberação de radiação perigosa.
Pesquisadores e órgãos reguladores devem avaliar e mitigar cuidadosamente esses riscos para garantir a segurança tanto dos experimentadores quanto do público. Existem considerações éticas em torno da disseminação do conhecimento e do potencial uso indevido das descobertas científicas. A pesquisa em física de partículas frequentemente gera insights valiosos sobre o funcionamento fundamental do universo, que podem ter amplas implicações para a tecnologia, a medicina e outros campos. No entanto, existe o risco de que esse conhecimento seja usado como arma ou explorado para fins prejudiciais. Cientistas e formuladores de políticas devem considerar como equilibrar os benefícios do progresso científico com a necessidade de prevenir abusos e garantir uma gestão responsável do conhecimento. Além disso, há questões éticas relacionadas à colaboração internacional e à distribuição dos resultados de pesquisas em física de partículas. Esforços colaborativos entre cientistas de diferentes países são essenciais para o avanço do conhecimento nessa área. No entanto, questões como direitos de propriedade intelectual, compartilhamento de dados e acesso equitativo a oportunidades de pesquisa podem surgir, especialmente em casos onde os recursos são limitados ou existem disparidades entre as nações. Garantir uma colaboração justa e transparente é essencial para manter os princípios de integridade científica e promover o progresso global. Embora a pesquisa em física de partículas ofereça um enorme potencial para descobertas científicas e inovação tecnológica, ela também apresenta desafios éticos complexos que devem ser abordados de forma cuidadosa e responsável. Ao considerar essas questões éticas e engajar-se em um diálogo aberto, cientistas, formuladores de políticas e a sociedade como um todo podem trabalhar juntos para navegar pelas complexidades éticas da pesquisa em física de partículas e maximizar seus potenciais benefícios para a humanidade.